Turma, a gente vai nessa aula falar sobre ordem social, controle social e desvio social. Pegue a nota de aula, vamos acompanhando aqui, certo? Lembrando que o texto correspondente em PDF tá no grupo de vocês, a nota de aula também, certo? Pessoal, uma dica que eu queria falar para vocês antes a gente começar aqui a aula é de que vocês não se limitem apenas a videoaula, certo? Tente acompanhar o texto, tente ler a nota de aula, tente ler o texto, certo? Tá? Porque você vai se familiarizando com uma determinada linguagem escrita também própria da sociologia, certo? Porque se ficar só na nota de aula aqui, eu não sei se ficar só na videoaula aqui na minha explicação, não sei se você vai se deparar com a escrita e a leitura, por exemplo, na prova, e aí você não vai captar ali de forma 100%, certo? Às vezes a impressão que dá é que pode ser que tenha aluno que chega aqui na videoaula, entenda todo o conteúdo, quando vai fazer a prova não entende, mas é porque também veja essa questão de você se familiarizar com a linguagem escrita, certo? Então é importante, eu ando repetindo a vocês, leiam e assistam a nota de aula, assistam a videoaula. Não se limitem apenas a assistir a videoaula, porque talvez você vai captar aqui, compreender a partir do momento que eu estou falando, porque eu tento de fato deixar algo mais simples, né? Algo mais palatável, mais entendível, mas aí você tem que ler o texto para você também se familiarizando com a linguagem escrita, certo? Então, dito isso, a gente vai falar sobre a questão da ordem social, controle social, desvio social. Essa primeira aula a gente está basicamente falando até metade do capítulo. Inclusive, essa nota de aula que vocês têm em mãos, ele vai até a metade do capítulo. E na aula que vem, como é um capítulo extenso, tem muitas páginas, a gente termina esse tema, certo? Algumas coisas que eu vou falar aqui, como eu já tenho falado reiteradas vezes, tem se repetido ao longo da nossa disciplina, certo? São conceitos que espero que aos poucos vocês já tenham uma certa familiaridade, já saibam o que é. Quem fez os exercícios todos, né? Quem respondeu os exercícios que eu passei, né? Que foi acompanhando a disciplina desse modo, já deve ter se familiarizado com determinados conceitos que eu vou falar aqui, certo? Para alguns, os termos que eu vou falar aqui não vai ser novidade, mas obviamente nós vamos falar com outros enfoques, né? Com aprofundar mais alguns temas, e aí a gente vai avançando na disciplina, certo? A primeira questão que eu queria chamar a atenção é algo que eu até já falei em outros momentos, que é com relação àquela comparação, né, entre animal e ser humano, né? Sabemos que ambos, né, que nós somos animais também, né? Existe aí alguma diferença entre nós, seres humanos, e os demais animais, que perpassam por algumas questões específicas, né? Como a questão da transmissão cultural, né? Como uma questão também, que aí eu queria chamar a atenção que está aqui no texto, que é a dependência dessa cultura, certo? A dependência dos outros indivíduos, né? Isso é muito forte no ser humano, mais forte do que os animais, nos restantes dos animais. O ser humano, quando ele nasce, ele é totalmente dependente, né, de outras pessoas, né? Que de forma cooperativa vão ajudando, vão desenvolvendo aquela criança, aquele recém-nascido, aquele bebê, né? E até um desenvolvimento mais independente, mas isso demanda muito tempo. Se você for comparar isso com outros animais, né? Se você pega um bezerro, uma ovelha, assim que nasce ele já está caminhando, já está andando, né? E daqui a pouco está mamando no peito da mãe. O ser humano ele passa por um processo lento e gradual, ele é totalmente dependente de outros seres a partir do momento que ele nasce, né? E isso é uma
das questões, que o texto ele inicia falando, né? Vai dizer: os seres humanos são seres sociais, vivem juntos em organização social, vivem em díades. Ó, díades, um conceito que você já deve saber o que significa, porque a gente já falou várias vezes em outros vídeos aula, nas questões que eu respondi, eu perguntei sobre o que significa díade, né? Grupos, organizações formais, comunidades e sociedades. Toda vida organizada surge da interação social ao longo do tempo. Interação social, outro conceito também. Todos esses conceitos aqui eu já falei para vocês. Então, quando eu ler aqui, eu já espero que vocês já saibam o que é, já tenham entendido o que é isso, e a gente vai só caminhando para frente. Ela se compõe de padrões sociais que incluem estrutura, cultura e instituições. Toda vida organizada exerce controle sobre os indivíduos que a constituem. Eles possibilitam a vida organizada, né? Então, o que acontece? Você tem aí, como eu falei a vocês, uma dependência dos indivíduos, desde a primeira infância, e que demanda muito tempo, muito mais tempo do que demais animais do reino animal, né? Com relação a essa independência. Essa independência total nunca nós vamos ter. Nós vamos ver aqui que nós sempre estamos em cooperação, e isso faz parte da nossa vida individual mesmo, né? Da nossa vida em sociedade, que nos permite a nossa vida individual. Então essa cooperação, ela gera uma interdependência que a gente vai vendo aqui ao longo da nota de aula, mas como eu estou aqui no início, eu estou falando aqui de forma cronológica, vamos inicialmente nos ater a esse ponto dessa necessidade, né, de organização, de um padrão social, né, e de um controle social das atitudes, das ações do indivíduo, né, a partir desses padrões sociais. A gente já falou várias vezes que o indivíduo, em muitas situações, ele é passivo, do ponto de vista de que ele acaba tendo que se moldar a determinados padrões sociais, né? E isso, por sua vez, são necessários para a formatação das organizações sociais, né? Já falei isso várias vezes para vocês, não é novidade, mas o fato é que há portanto, essa passividade, né? Ao mesmo tempo que pode existir uma margem aí de manobra, uma marca que o indivíduo possa querer dar. Afinal de contas, todos nós somos seres únicos, né? Embora com nossas igualdades, nós temos também uma diversidade. Nós não somos totalmente iguais, né? Que eu acho que algumas pessoas não conseguiram entender essa questão com relação a uma das questões da prova, né? Nós não somos totalmente iguais. Nós não temos, o ser humano não tem como ser totalmente padronizado 100%, um igual ao outro, senão não teríamos diferença, nós não teríamos diversidade. Entretanto, nós temos uma diversidade enorme, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de princípios, de visão de mundo, de culturas totalmente distintas e tal. Então, assim, nós temos determinados padrões, né? As organizações sociais, elas nos forçam a ter um determinado comportamento, e isso foi exaustivamente falado, comentado nas nossas aulas. Entretanto, nós temos uma margem aí de manobra, às vezes uma margem maior, às vezes uma margem menor de manobra, às vezes o cargo, o posto que nós estamos exercendo naquele momento pode gerar também uma margem maior ou menor dessa manobra, né? Às vezes nós estamos numa condição apenas de obediência, noutras nós podemos estar numa condição de mando. Então, o fato é que a partir dos exemplos que eu dei também, você se lembra das crianças, né? Da condição de filho, da condição de pai, da condição de empregado numa grande empresa, da condição de empregado no trabalho subvalorizado, na condição de dono de uma empresa, enfim, né? Uma série de posições sociais que demandam aí uma margem de manobra maior ou menor, mas o fato é que todos nós, sem exceção, estamos dentro de um padrão social, dentro de uma organização social, e isso nos remete a determinada disciplina, a determinada obediência a ordens, certo? Então isso
tudo isso demanda esse tipo de comportamento. E é isso que ele está dizendo aqui. Ao mesmo tempo, isso possibilita a vida em sociedade, né? Isso possibilita uma vida organizada. Então ele vai dizer, né, a sociedade, a empresa, a universidade, uma equipe esportiva ou simplesmente um grupo de crianças querendo brincar não poderiam funcionar caso não houvesse algum controle agindo sobre o indivíduo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse controle, que você tem mecanismos sociais a partir da interação social, a partir do andíade, também a partir das organizações sociais, né, então dessas formas de institucionalizadas que eu falei aqui, a sociedade, a empresa, a universidade e outras instituições sociais que formam padrões de comportamento. Perceba aqui nessa fala que eu falei que existe um componente, de certa forma, necessário para que ocorresse minimamente uma troca entre os indivíduos, né? Que a sociedade pudesse funcionar, certo? Você veja aí, a sociedade, a empresa, a universidade, uma equipe esportiva ou simplesmente um grupo de crianças querendo brincar não poderiam funcionar caso não houvesse algum controle agindo sobre o indivíduo, né? E esse controle agindo sobre o indivíduo uma situação que ele vai aprender, né, desenvolver isso desde a primeira infância. Esse controle já começa a ser exercido dentro do indivíduo, né, desde muito novo, desde a primeira infância. Isso já começa a acontecer. A partir do momento que ele vai, por exemplo, aprender uma língua específica, que é a língua dos pais dele, possivelmente, ele já está falando de uma língua específica. Ele não está falando inglês, está falando português. Isso já limita e já, ao mesmo tempo, amplia possibilidades, né? Reflexões futuras, né? Enfim. E isso na aprendizagem de uma língua, né? De uma língua falada. Então, assim, você aprende não só a questão da linguagem, mas aprende valores, você capta, você, né, apreende valores herdados, né, crenças religiosas, né, você aprende, capta várias motivações e valores que são repassados, muitas vezes pelos seus familiares, né, pelo núcleo familiar mais próximo, certo? E aí, ao mesmo tempo, você tem essa necessidade de ter regras, né? Existe no processo de socialização, existe um processo de dominação, mas também existe um processo que é necessário do ponto de vista da vida em sociedade, porque uma simples brincadeira, um simples jogo que você participa, você necessita de regras. Um jogo de futebol, você tem regras ali, né? Que é por entretenimento, mas você tem regras nas quais, se ninguém obedecesse, metade de um time simplesmente parar de jogar. Tá lá acontecendo um jogo, Fortaleza e Ceará. Se de repente um dos times, ninguém mais vai atrás da bola, ninguém mais vai tentar fazer o gol, um desses times vai buscar o gol, né? Vai se preocupar em se defender, para não tomar nenhum gol e tal. Se isso acontece, imagina uma situação, é uma hipótese aqui totalmente esdrúxula, né? Mas imagine isso, né? Se isso acontece, não tem jogo, né? Ou seja, você necessita de regras na prática de esportes. Você necessita de regras até como ele está dizendo aqui, num simples grupo de crianças querendo brincar, né? Brincadeiras de criança, você tem determinadas regras que são inseridas, né? Senão não funciona a brincadeira ou o jogo. E isso serve também para coisas mais sérias, né? Como instituições, como universidades. Você tem, né, um padrão de horário, você tem um período de provas específico, você tem que responder a determinados exercícios, né? Você tem que, enfim, você tem uma nota mínima para tirar para aprovação, né? Ou seja, você tem determinadas regras. Isso não é só na universidade, você tem nas empresas também, né? Você tem que
que dá conta de determinados serviços, né? Você também tem prazos para resolução de algumas demandas. Então é isso, né? É isso que ele está dizendo aqui. Ao mesmo tempo, ele perceba que a ordem social ela exige controle, exige também uma certa dominação, exige também uma certa passividade do indivíduo frente a ele reconhecer a necessidade, ou mesmo que não reconheça, ele obedeça, mesmo que seja algo refletido, mas ele obedeça o que se manda, a ordem específica, né? Ou seja, existe esse componente aí que nós poderíamos ver com uma certa negatividade, embora perceba que não é somente isso, né? Não se limita somente a essa questão. Porque as regras, os padrões de comportamento, a obediência, um determinado nível de controle, ele é necessário inclusive para ações de cooperação. Ou seja, aquilo que desenvolve a sociedade, a cooperação em que existe uma ajuda mútua entre os indivíduos, até mecanismos de cooperação que faz desenvolver a nossa sociedade, exige também determinadas regras, determinados padrões de comportamento que são necessários, porque senão viram-se o quê? Vira um verdadeiro caos, né? Mecanismos de cooperação não seriam possíveis se não tivessem determinados padrões de comportamento. É isso que ele vai dizer aqui, né? A ordem social significa que as ações entre os indivíduos são previsíveis, ordenadas, padronizadas, baseadas em regras. Cada ator em certa medida, governado por toda a comunidade, né? Quando a ordem existe, os atores não agem exatamente do modo como desejam. A ação é governada por expectativas mútuas e um contrato governa o relacionamento. Um contrato entre aspas, né? Mas sim um contrato. Existe um acordo a respeito de como iremos agir. Se você casar comigo, serei fiel. Se eu alugar um apartamento seu, pagarei o aluguel todo mês. A ordem social é a interação social cooperativa, né? Então, eu até já comentei isso com vocês em outros momentos, com relação se o indivíduo fizesse sempre aquilo que ele desejava, no outro dia ele estaria preso, né? Falei mais ou menos isso. Porque o pensamento, os desejos individuais, eles estão numa ordem aí, eles estão numa ordem puramente, muitas vezes, individual, e que não leva em consideração outras pessoas, né? E o que os padrões sociais, a ordem social fala, né? Ou o termo civilização, por exemplo, que é o termo do Freud, fala, de você minar, podar determinados desejos individuais. Por isso que ele diz, as pessoas, os atores não agem exatamente do modo como desejam, e isso é verdade. Ninguém age o tempo todo do modo como deseja, né? Sempre a gente abre mão de um determinado comportamento, uma determinada forma de ser, em nome dessa interação social, né? Eu já falei para vocês que essa interação social ela vai depender do ator social que está interagindo com você, né? O seu comportamento ele é relativo a partir das pessoas que você está interagindo. Você não é igual a mesma pessoa que você fala com sei lá, uma autoridade, ou então um professor, ou com uma amiga sua de infância, né? Ou então com uma pessoa da sua família. Ou seja, as relações não são iguais, né? Elas são relativas, também levando em consideração as pessoas que estão interagindo com você. Diante disso, fica claro que você não é os seus desejos, eles não são simplesmente efetivados o tempo todo, né? Da forma como nós queremos, né? Porque existem formas de lidar, formas de ser, né? Formas de agir, a depender do ator social que está interagindo com você. E esse termo o livro fala, esse conceito ator social, inclusive já falei isso em outros momentos também, botei na prova essa questão, e está muito clara essa analogia, né, do ator social.
O ator é ator mesmo, como se fosse ator de teatro, né? Ele faz essa comparação, essa analogia, para dizer que existe dentro de você um aspecto aí de atuação, embora mesmo que seja inconsciente, né? Mesmo que você não perceba isso, mas só o fato de você tratar determinadas pessoas a partir da posição em que elas ocupam na sua vida, né? Você modificar o seu comportamento, você modificar o seu linguajar, muitas vezes, a sua forma de agir, você modificar as palavras que você seleciona para falar com aquela pessoa, né? Se você modificar, você está numa situação mais formal, você está num ambiente dentro de uma igreja, você está num ambiente dentro do fórum, você está lidando com uma pessoa do outro lado do balcão, né? Tudo isso exige determinados tipos de comportamento que os diferenciam de outros atores sociais que você interage ao longo do dia, certo? Então, quando ele fala ator social, ele está falando realmente essa analogia com o teatro, né? Com o ator de teatro, com o ator que precisa exercer um papel social, e nós também exercemos esse papel social, embora nós não percebamos isso, embora na nossa cabeça nós sejamos nós mesmos o tempo todo, né? Mas não é exatamente assim como a gente pensa, certo? Seguindo aqui na nossa nota de aula, o controle social e ordem social são necessários para a continuidade da organização social. Eles geralmente são benéficos, mas não devemos simplesmente supor que sejam sempre bons. Isso é importante, pessoal, porque nós percebemos aqui, pela nossa explicação, que a ordem, né, que o controle social, eles são importantes e necessários. Não são só importantes, são necessários para a vida em sociedade. Agora, eles não têm um fim em si mesmo, não é a ordem pela ordem, é a ordem por conta de um padrão social que defende um modelo cooperativo, que defende que acaba expressando, né, um modelo cooperativo, acaba expressando formas racionais de obter conhecimento, por exemplo, né, no caso da universidade, né, padrões sociais que confluem, né, que trabalham no sentido de você gerar uma efetivação na apreensão do seu saber, né? Vamos falar aqui um pouco da universidade para você perceber. Você tem horários de chegada e de entrada, né? Não esqueça o Covid, né? Veja no modo geral, você tem padrões de horários, né? Você tem horário de chegada e entrada, você tem exercícios que os professores mandam para você responder, você tem as aulas que você tem que acompanhar, você tem as leituras que você tem que fazer, ou seja, se você se comportar de acordo, né, com esse controle, com esse mecanismo, que não deixa de ser um mecanismo de controle e de disciplinamento, né, do indivíduo, se você se comportar a partir desse mecanismo de controle, você vai obter no final uma excelência do ponto de vista do conhecimento, né, da absorção desse saber. Se você apenas assiste a videoaula e deixa de fazer o exercício, deixa de ler o texto em si, aí talvez você não complete todo esse ciclo, né? E você vai ter uma absorção, obviamente, do conhecimento, mas você não vai ter uma absorção da sua totalidade, né? Ou seja, você foi subversivo frente a uma parte da ordem, né? Você foi subversivo a uma parte da ordem, e essa subversão, essa negação, né, desse controle, em última instância é um disciplinamento, né, do corpo, né, é um certo controle. Essa subversão, essa negação desse controle fez com que você tivesse um ganho no saber, no conhecimento, não tão eficaz se você tivesse feito o ciclo completo. Então, assim, desse ponto de vista, a disciplina e a ordem, ela tem todo um sentido, ela tem todo uma defesa de determinados fins, né, legítimos, fins importantes para você, do ponto de vista de que são unânimes, né, você obter conhecimento.
Agora, a ordem ela não pode ter um fim em si mesma. A ordem ela tem que ter, portanto, um mecanismo desse, né, de defesa de determinados valores, e não um fim em si mesmo. Por isso que ele vai dizer: não se deve apoiar uma sociedade que oprime as pessoas simplesmente porque os controles são necessários. Uma organização que é racista e sexista em sua orientação para com os outros não deve ser apoiada se violar os valores dos direitos humanos, por exemplo. De fato, boa parte das mudanças em todas as sociedades se origina de uma recusa das pessoas a se deixar controlar por padrões sociais que elas consideram injustos, o que resulta em desordem e, posteriormente, novos direcionamentos. Então, assim, toda a sociedade elas fazem padrões sociais. Muitas delas podem ser, no futuro ou no momento de transição, né, consideradas injustas. Né? Tem uma fala no texto desse próprio capítulo, do Malcolm X, né, que era um ativista negro dos Estados Unidos do século passado, e ele fala de como os postos de trabalho eram restritos aos brancos, sobretudo os postos mais intelectualizados, né, os trabalhos que não exigiam força física, né, porque nós temos aí uma distinção pejorativa entre essa comparação, né, entre trabalho intelectual, que não exige esforço físico, e o trabalho manual, que exige esforço físico. Então você tinha aí, para a população negra nos Estados Unidos, aqui no Brasil de forma velada também acontecia, e acontece, né, ainda, mas você tinha limites aí de ofícios, né, limites de trabalho mesmo, né, que se limitava aos trabalhos manuais, a população negra. E aí você leia o texto lá que você vai ver essa reflexão que eu estou fazendo aqui. Então, assim, esses padrões sociais, que eram estruturas, né, que amarravam, que limitavam as oportunidades dos indivíduos desde a sua infância. O indivíduo já ia absorvendo esse tipo de ideia de que era sempre assim, de que sempre seria assim, né? E isso iria sendo inculcado nele, porque isso é passado pelas instituições, né? Por indivíduos que, por sua vez, já tem isso na cabeça também, e já vai passando isso como uma certa tradição, né? E isso vai mudando, né? Nos momentos históricos de transformação. O que é que significa isso? Significa que as pessoas foram questionando esses padrões que estavam congelados, que estavam cristalizados, né? Eles foram sendo modificados, né? E aí isso, por sua vez, modificou também a ação dos indivíduos, as formas de se comportar-se frente a essa estrutura. E aí o que era cristalizado, né? O que era um trabalho que se limitava à população branca, aos trabalhos intelectualizados, isso foi sendo negado, né, pela população negra. Eu estou dizendo aqui esse exemplo ilustrativo, mas isso ele existe em várias instâncias sociais, não só nesse exemplo, né, mas o fato é que existem estruturas e que os indivíduos podem modificá-las, não a seu bel prazer, né. Isso demanda aí gerações, isso demanda momentos históricos, né, de transformações. Não é como apagar uma luz ou ligar uma luz, né, mas isso também tem um potencial de transformação, certo? Isso também tem um potencial de transformação. Então ele vai dizer: a questão principal para toda organização social é qual o grau necessário de controle e ordem, né? Qual o grau necessário de controle e ordem, e qual o objetivo desse controle e dessa ordem. Fica o questionamento para vocês, né? Quando você está falando de ordem, está falando de grau desse controle, né? Você vai me responder também quais são os objetivos, né? Para onde é que vai levar esse controle, né? Esse controle social, ele vale a pena? É um questionamento que eu passo para vocês. Determinados controles sociais valem a pena de serem de fato efetivados? Né? É uma pergunta que eu passo para vocês. Eu posso ver que várias situações sim, de que vale a pena, e outras não, né? A explicação eu já acabei de dar, e aí
cabe a vocês utilizar outros exemplos aí para a gente dinamizar nossa reflexão. Então, passando pelo próximo item, a ordem social é estabelecida por meio da estrutura e da cultura, né? Os padrões sociais guiam o ator, que atua de maneira previsível e esperada. É o que nós já estamos falando aqui, né? Os padrões sociais aproximam as pessoas, tornam-nas interdependentes, fazem com que se entendam umas às outras e se sintam unidas. E aí nós temos o advento aqui, na nossa aula, de dois sociólogos, que vocês já sabem quais são, porque a gente já comentou várias vezes sobre eles, né? Que é o Emile Durkheim e o Karl Marx. E ele vai trazer aqui reflexões dos dois pensadores, né? Então você inicia com o Durkheim, depois fala do Karl Marx e vê alguma noção de contraste entre eles a respeito do mesmo objeto, digamos assim. Então você tem aqui, Emile Durkheim, por exemplo, mostra como a cultura e a estrutura vinculam as pessoas. A cultura é especialmente importante em sociedades mais simples. Nelas, um sistema comum de moral e valores é o que une as pessoas. Durkheim chama isso de solidariedade mecânica. As pessoas tendem a ser iguais nessas sociedades. Crenças, valores, normas comuns são os elementos aglutinadores. Em tais sociedades, os crimes são considerados transgressões, mas não contra outros indivíduos, e sim contra toda a sociedade e sua cultura comum. Então, o Durkheim ele vai fazer uma distinção entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que a gente vai explicar mais na frente. Para nos limitarmos inicialmente à solidariedade mecânica, nós temos aqui que nos remeter às sociedades mais simples, né? Sociedades primitivas, ou então sociedades de fato mais simples, onde nós não tínhamos uma divisão do trabalho muito aprofundada, né? Normalmente o indivíduo que era pescador num rio, ele também era agricultor, né? Ou então ele era um coletor de frutas e tal, mas isso todos os indivíduos de uma tribo exerciam também normalmente os mesmos ofícios, as mesmas atividades do dia a dia, né? De forma cooperativa, certo? Então isso também, o fato de não existir essa especificidade, né? Você tinha grupos pequenos. Imagine você, a crença em determinados valores também não era tão distinta assim. Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos livros, nós não tínhamos, portanto, algo, né, mecanismos que gerassem uma diversidade do ponto de vista da personalidade individual, né? Não se entendiam muito enquanto indivíduo, né? Os indivíduos nessas sociedades, eles não se entendiam muito enquanto indivíduo, pessoa única, mas sim apenas como um componente de um todo, né? De um grupo, na qual ele se representa, né? E é fácil, eu acho, você perceber isso, porque você não tinha, de fato, estruturas aí que formatassem uma cultura individual muito profunda, né? Você não tinha vários tipos de música na qual você acabava gostando de uns em detrimento de outros. Você não tinha aí uma diversidade de times de futebol, você não tinha uma diversidade de produtos consumíveis, né? que você tem hoje. Você não tinha aí uma diversidade de estética de roupas, você não tinha uma diversidade de filmes, drama, terror, enfim. Ou seja, você não tinha aí uma diversidade tão necessária para o desenvolvimento de uma individualidade. Ok? Então, se você não tinha isso, você tinha o quê? Você tinha valores em comum, né? E esses valores em comum, pelo fato de você nem se entender enquanto indivíduo, você não ter essa margem aí
de atitude individual, ou seja, você sempre está falando em prol do coletivo, agindo em prol do coletivo. Se você subverte alguma norma social dentro da tribo, dentro do grupo, você iria sofrer punições exemplares e muito fortes, né? Muito penosas, né? Por isso que ele vai dizer que as punições eram normalmente públicas, né? As execuções também, né? Porque era toda subversão de comportamento era visto de forma muito reprovável, digamos assim, porque era uma sociedade que não admitia uma margem individual de comportamento, mínima que seja, coisas que as sociedades complexas, modernas, já permitem uma determinada margem de individualidade muito maior. As sociedades modernas, já a questão não é mais nem desenvolver a individualidade, que ela já está bem desenvolvida, é você procurar mecanismos de cooperação, né? De você perceber que o indivíduo está vivendo também a partir de um coletivo, a partir de uma sociedade. Eu acho que o paradigma é esse na modernidade. Nas sociedades simples, não. Nas sociedades simples era desenvolver um individualismo maior. Você não se entendia isso a partir desse individualismo. Então, como você não tinha essa margem individual de exercer, de fazer suas ações pensando em si mesmo, qualquer subversão, por exemplo, a respeito, a ritos de religiosidade, ou a formas de casamento, ou a formas de exercer sexualidade, ou enfim, qualquer situação que fugisse à norma, fugisse à regra, fazia com que o indivíduo ele sofresse punições exemplares, muitas vezes públicas, né, e de forma bem cruéis, né, digamos assim. Há necessidade também nessas sociedades mecânicas de um Deus em comum, né, de um Deus em comum. Então, ou deuses em comum. O fato é que era importante que existisse uma crença que fosse compartilhada por todos, né, e aí você percebe também que quando você tem uma crença única compartilhada por todos, você também não tem, portanto, uma margem aí de manobra, no sentido de você escolher sua crença ou algo assim. Hoje as pessoas já têm essa possibilidade maior de escolher suas crenças, né? Embora você herde normalmente dos seus familiares um determinado tipo de crença, mas isso pode ser mutável, né? Com maior ou menor margem, mas isso é possível. Existem várias situações, vocês mesmos aí que estão assistindo a aula já podem ter passado por isso, né, de ter tido um tipo de religião, por exemplo, durante sua primeira infância, durante sua infância, e depois você optou por uma outra religião, uma outra doutrina que seja. Mas isso é possível. Isso numa sociedade primitiva, na sociedade simples, isso era praticamente impossível, né? Se você subvertesse o que estava dito na norma, você poderia morrer, inclusive, né? Sofrer uma punição severa, certo? E tudo isso também, essa cultura em comum, esses valores em comum, é o que o Durkheim chama de consciência coletiva, né? Consciência coletiva, essa memória em comum, né? Ou seja, existe uma consciência individual, mas existe também uma consciência coletiva, né? Nas sociedades antigas, nas sociedades simples, essa consciência individual era menos desenvolvida, a consciência coletiva era muito forte. E nas sociedades modernas, as consciências individuais são muito mais desenvolvidas do que mesmo essa noção de que nós temos de solidariedade social, embora o Durkheim chamasse muito a atenção sobre isso, porque por mais que você não tivesse essa consciência da existência da sociedade, ela estava ali o tempo todo. Tanto é que a nossa vida humana, ela se desenvolve mesmo individualmente, mas a partir da cooperação com outros sujeitos, inclusive com sujeitos que você nem conhece, né? A sociedade está numa complexidade tal que, por exemplo, para você buscar um alimento, você liga aqui, pede o delivery, e a pessoa vem deixar. Você nem conhece aquela pessoa, mas existe uma cooperação aí
social complexa, que permite que você tenha seus alimentos, que você se desenvolva, enfim, uma série de situações. Para mim está clara essa situação, mas isso pode ser que para as pessoas, no modo geral, não se aperceba tanto, né? Sobretudo com o aprofundamento da individualidade. E aí, né, ele vai falar das sociedades, da solidariedade mecânica, própria das sociedades simples, e a solidariedade orgânica, própria das sociedades industriais, né? Segundo Durkheim, todas as sociedades possuem uma cultura comum, e esse padrão sempre a mantém coesas, né? Esse padrão sempre a mantém unidas. As sociedades mais desenvolvidas, particularmente as sociedades modernas e industriais, criam estruturas sociais complexas, nas quais as pessoas ocupam diferentes posições. As sociedades industriais desenvolvem uma complexa divisão do trabalho, na qual as ocupações diferem crescentemente umas das outras. Uma sociedade assim precisa de uma cultura comum, afinal, mesmo que sejamos todos diferentes, precisamos concordar em algumas coisas e não seremos capazes de confiar uns nos outros. Então, a solidariedade mecânica, pessoal, que eu falei anteriormente, você percebe que o comportamento ele era automático, né? A forma de se comportar era automática, porque todos os valores sociais você não entendia como enquanto indivíduo. Você não tinha uma individualidade aprofundada, gostos específicos. Na sociedade orgânica, na sociedade industrial, pelo contrário, você tem uma individualidade já bem avançada. Agora, ao mesmo tempo, você tem uma interdependência, justamente por essas especializações da vida. Para você se desenvolver enquanto indivíduo mesmo, biológico e tal, você poder se alimentar, você poder aprender coisas, você poder aprender ofícios e tal, você necessita de outras pessoas, a cooperação de outras pessoas, muitas outras pessoas, incontáveis, no número de pessoas que fazem com que você viva a sua vida de forma plena, né? Se você vai num shopping, compra uma roupa e tal, quem foi que fez aquela roupa, quem foi que produziu? Será que foi produzido em Taiwan, com mão de obra escrava? Será que foi produzido aqui, né? O fato é que outras pessoas que você nem conhece um dia pegaram naquele produto e fabricaram, porque agora está ali na sua sacola, tá na sua casa. A mesma coisa isso com a alimentação, funciona da mesma situação. Você vai comprar, almoçar fora, almoçar no shopping, alguém fez o arroz, já alguém produziu esse arroz, né, num roçado, a quilômetros de distância do lugar onde você está almoçando naquele momento. Ou seja, existe aí uma rede de cooperação que faz com que as coisas funcionem, certo? E aí ele vai dar alguns exemplos. Eu não botei aqui na nota de aula, você veja no texto, ele vai dar alguns exemplos disso, né? De como as pessoas são dependentes umas das outras, e que existe também um certo nível de confiança, senão a sociedade não funcionaria. Então existe para haver cooperação, também é necessário, importante que exista confiança entre as pessoas, mesmo pessoas que você não conhece. Essa questão da solidariedade orgânica, eu já falei para vocês, eu botei aqui na nota de aula, mas espero que esteja muito claro que é uma analogia que ele faz com relação aos órgãos do corpo, né, ao organismo, né? Então, a partir, você tem um órgão, você tem um organismo que é o todo, a sociedade, e você tem os órgãos aqui do corpo, do organismo, do corpo, cada um exercendo um papel específico: coração, intestino, estômago, pâncreas, enfim, cada um exercendo um papel específico que faz com que esse todo funcione, né? Então, solidariedade orgânica é isso, é você perceber também que na sociedade você tem a sociedade, que seria o organismo, e você tem os indivíduos, que seriam os órgãos, né? E cada um cumprindo determinada função social, e aí isso fazia com que a roda girasse, né? Isso fazia com que a sociedade funcionasse. E aí você tem, pessoal, o Marx, né? Você tem uma concepção, um objeto parecido,
mas consequências distintas, né? Já o Marx, ele vai entender mais ou menos dessa forma. Eu vou ler aqui um pouco a nota de aula para vocês. Marx também considera o papel da estrutura e da cultura. Sua análise, porém, é diferente daquela de Durkheim. Marx não usa o termo ordem social, sentindo-se mais à vontade com o conceito de controle social. Para ele, o controle social são os vários modos pelos quais os poderosos na sociedade procuram reprimir o indivíduo, controlá-lo e manipulá-lo em benefício da maioria, em benefício da minoria, né? Marx concebe a sociedade como um sistema de desigualdade de classes que permite aos poucos que detêm os meios de produção coagir e manipular os muitos que aceitam a sociedade como ela é. Portanto, em sua concepção de ordem, Marx começa pela estrutura social. A ordem é produzida por meio do poder de algumas pessoas no topo dessa estrutura. Elas estabelecem a ordem mediante o uso da força, do controle dos empregos e da manipulação ideológica, né? Então perceba que a ordem para o Karl Marx envolve muito mais o foco dessa questão da dominação. A ordem, existem interesses aí não revelados, né, de forma imediata, né, porque existem interesses, sobretudo interesses econômicos, interesses de classe, de manter uma classe dominada frente à outra. Então existem diversos mecanismos aí para manter essa dominação, né? Quando você está em situações do mundo do trabalho, né? Você tem, por exemplo, uma precarização do mundo do trabalho, quando você tem um aumento do desemprego, por exemplo, quando ele fala aqui, né, a partir do controle dos empregos. O que é isso? Você pode também analisar como gerar o sujeito mais passivo e menos exigente do ponto de vista dos seus direitos trabalhistas, quando existe um exército de reserva, né? Em termos marxistas ele diz isso. Quando no capitalismo você tem necessariamente um exército de reserva, são pessoas desempregadas, certo? Um percentual de pessoas desempregadas. Isso o capitalismo tende a deixar, ou seja, nunca há um pleno emprego total, mesmo no crescimento econômico. Sempre vai existir no capitalismo um percentual de desemprego, mesmo que seja mínimo, mas vai existir. E esse percentual de desemprego, ele é de acordo com o sistema capitalista, né, em benefício dos empregadores, né, em benefício da classe que detém o poder, da classe capitalista. Porque isso faz com que exista, de certa forma, uma não exigência do trabalhador empregado em adquirir, né, em exigir determinados direitos trabalhistas. Então, quando você tem um aumento, quando você tem um percentual mínimo, né, quando está tendo crescimento econômico e tal, você tem um percentual mínimo de pessoas desempregadas, há também um aumento dos direitos trabalhistas, né? E quando você tem um alto índice de desemprego, um exército de reserva muito grande, então há um aumento da precarização do trabalho, porque o empregador vai dizer assim, olha, ok, se você não quiser, nós temos outra pessoa que vai aceitar ganhando menos, vai fazer seu mesmo trabalho ganhando menos. Então assim, ou seja, isso, perceba que é um mecanismo de controle também, de controle do indivíduo. Remete àquela questão que eu falei a vocês mais na frente, que gera uma passividade, né, do indivíduo frente às ordens que lhes são impostas, né? Então, esse é um exemplo que eu dei aqui a partir do que eu falei, mas existem várias outras formas de manipulação ideológica, de controle social do indivíduo e tal. O Marx ele usa. Você percebe aqui a diferença, ao invés de usar o termo ordem social, que é um termo que, queiramos ou não, tem um aspecto também positivo, que é aquilo que eu falei no início da nossa aula. Reveja no início da nossa aula, que eu falei do processo de socialização. Mas ele opta e se sente mais à vontade de falar sobre controle social, né? Porque ele percebe que existem grupos, que existem, esse controle social, essa ordem social, ela não está ali de forma neutra, ela existe também para impor uma determinada dominação de uma classe sobre outra. O exemplo que eu dei aqui a você sobre o exército social de reserva
faz com que o indivíduo que está empregado ele seja mais passivo frente a determinadas cobranças, frente a determinadas ordens, porque ele vai ter medo de perder o emprego diante do fato de que existe um exército de reserva, várias pessoas que estão também, que aceitariam se empregar do lugar dele, ganhando menos e trabalhando, fazendo o mesmo serviço, né? Então isso também, perceba que isso gera um processo de dominação, né? E manipulação ideológica, né? Então, e em última instância, o uso da força. Vamos falar um pouco na manipulação ideológica. E aí o Karl Marx vai dizer que esse controle ele é exercido a partir de várias estruturas, inclusive da mídia, né? Nós sermos bombardeados o tempo todo por uma noção de consumo, inclusive de um consumo que muitas vezes nós não necessitamos, e a gente acaba se rendendo a determinados desejos, né, que não suprem de fato os desejos humanos, não traz felicidade, mas que você, de forma imediata, você opta por comprar, tentando muitas vezes suprir um vazio existencial que existe dentro de você, né? Então, e a gente pode deitar e rolar, a gente pode falar aqui dias sobre formas de manipulação, certo? Ideológica, que servem para que o indivíduo se comporte de acordo como o controle social determina, certo? Pode falar dias aqui, tem uma ampla bibliografia que, se você quiser se aprofundar, eu posso indicar para você, certo? Ou, em última instância, também o uso da força, né? O controle social também a partir do uso da força, então a partir de um uso da força pelos aparatos do Estado, né? Então esse controle social ele pode ter uma finalidade de efetivar a vida em sociedade, mas ele também pode ter uma finalidade como proibir determinada manifestação, né? Como pode proibir determinadas, enfim, temos que analisar caso a caso, né? Se esse controle social ele vem para exercer um benefício social, né? Se ele é o mais democrático possível, né? Se ele é o mais justo, honesto possível, ou se esse controle social ele está ali apenas como fim em si mesmo, e não para defender valores autoritários, né? Valores que representam apenas um grupo, um percentual da população, e não toda a população do modo geral. Enfim, isso aí são situações que só o caso concreto vai nos definir. Mas o fato é que existem esses mecanismos de controle social, e isso é que o Marx tenta revelar. Então, por fim, já chegando da nossa nota de aula, lembrando que foi só metade do capítulo, a outra metade vai para a semana que vem, já estamos a mais de 50 minutos aqui. A relação Marx e Durkheim, né? Eis, portanto, dois pensadores sociais muito diferentes que reconhecem a importância da estrutura social e da cultura para a ordem social, né? Nisso eles se aproximam, né? A importância da estrutura social e da cultura para a ordem social. Para Durkheim, a estrutura significa uma maior interdependência. Para Durkheim, a estrutura significa uma maior interdependência, ou seja, cooperação entre os indivíduos. Para Marx, ela torna possível o controle e a opressão de uma maioria sobre uma minoria. De uma minoria sobre uma maioria, desculpa. Durkheim diz que a cultura nos torna semelhantes quanto às nossas ideias, valores e normas, que formamos um consenso e que isso cria uma ordem entre nós. Marx vê a cultura como um meio importante pelo qual a classe dominante controla as pessoas e se mantém no poder, né? Então, apesar dos dois aqui admitirem que a estrutura social e a cultura ela é importante para a ordem social, seguem direcionamentos distintos, né? Eu vejo, pessoal, particularmente, que a gente deve analisar, não no sentido de negar totalmente uma ou outra posição, certo? Mas no sentido de, primeiro, entender as duas posições para ser honesto com os autores, aprofundar talvez a leitura dos livros desses autores, e aí você catar algo importante de um, algo de outro, sabe? Eu não gosto também, apesar de nós vermos aqui, né, dois posicionamentos
distintos sobre um mesmo objeto, eu não gosto também de descartar, sabe, um autor ou outro não, como está na moda por aí, né? Você descarta. Às vezes você pega que o Marx escreveu tantos livros, coisas que eu mesmo, nós normalmente nunca vamos escrever. O Durkheim também, né? A quantidade de livros que o indivíduo escreveu, ele tem uma profundidade de pensamento, e o que eu gosto é essa profundidade de pensamento, né? Fundamentação, posso até discordar, mas se tiver uma fundamentação, um estudo e tal, né? Eu defendo que você tenha esse posicionamento. O que eu não gosto é o anti-intelectualismo, né? É o anti-intelectualismo, é você dizer, negar totalmente um autor desses aqui, sem nunca ter lido nenhuma página do autor, né? Sem nunca ou então já ler já com preconceitos, né? É importante a gente ler primeiro, tentar se destituir, tentar se despir desses preconceitos, do senso comum, né? Do mundo político, que acaba condenando um autor ou outro em prol de benefícios puramente ideológicos, certo? E ter um pensamento muito mais acadêmico, né? Muito mais de interesse pelo conhecimento, pelo saber, né? Diferenças são permitidas, né? Diferenças de opiniões e tal, mas se for a partir de uma fundamentação teórica e tal, isso eu gosto disso, sabe? Eu prezo por isso. Agora, se for apenas no sentido de você jogar no lixo algo que você nunca nem leu, entendeu? Aí se for assim, aí não é muito legal, não é muito interessante, certo? Pois é isso, né? A aula que vem a gente finaliza esse capítulo. Um abraço, pessoal.